nossos avisos. Hoje iniciamos o 16º Salipe, no local Espaço Rosa dos Ventos, e vai até o dia 10. No dia 9, às 16 horas, no auditório e teatro da UF, nós teremos uma palestra com Joselito, que vai abordar o tema Gênese. Temos dia 9 de junho, palestra com Paulo César no Lex, a partir das 19 horas. E dia 7 de julho, um show com Tim Vanessa, Teatro 4 de setembro, o investimento R$30 em benefício do Lar de Severiano e Casa Centro Espírita Bezerra de Menezes. A nossa casa oferece atividade, o atendimento fraterno de segunda a sexta, das 15 horas às 17 horas. Temos também a explanação do Evangelho toda quarta-feira, às 16 horas e também às quintas, a partir das 18h45. Temos o estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESD, toda terça às 18h30 e também aos sábados às 18h30. Temos também o EAD, estudo avançado da doutrina, também às terças e aos sábados. Temos evangelização infantil aos domingos, né? Estejam todos convidados. Vamos ler aqui uma mensagem do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, intitulada Melhor Sofrer no Bem. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. 1 Pedro, capítulo 8, versículo 17. E Emmanuel nos diz: para amealhar recursos financeiros que será compelido a abandonar precipitadamente, o homem muitas vezes adquire deploráveis enfermidades que lhe corroem os centros de força, trazendo a morte indesejável. Comprando sensações efêmeras para o corpo de carne, comumente recebe perigosos males que o acompanham até aos últimos dias do veículo em que se movimenta na terra. Encolerizando-se por insignificantes lições do caminho, envenena órgãos vitais, criando fatais desequilíbrios à vida física. Recheando o estômago em certas ocasiões, estabelece a viciação de aparelhos importantes da instrumentalidade fisiológica, renunciando à perfeição do vaso carnal pelo simples prazer da gula. Por que temer os percalços da senda clara do amor e da sabedoria, se o trilho escuro do ódio e da ignorância permanece repleto de forças vingadoras e perturbantes? Como recear o cansaço e esgotamento, as complicações e incompreensões, os conflitos e os desgostos decorrentes da abençoada luta pela suprema vitória do bem, se o combate pelo triunfo provisório do mal conduz os batalhadores a tributos aflitivos de sofrimento? Gastemos nossas melhores possibilidades a serviço do Cristo, empenhando-lhe nossas vidas. A arma criminosa que se quebra e a medida repugnante consumada provocam sempre maldição e sombra, mas para o servo dilacerado no dever e para a lâmpada que se apaga no serviço iluminativo, reserva-se destino diferente. E com essas palavras de Emmanuel, eu convido a todos a fecharem os olhos, não como um ritual, mas como uma maneira de estarmos mais conectados com a espiritualidade aqui presente. Deus de amor, de bondade, que é todo amor, misericórdia,
Gratidão, Pai querido, pela oportunidade que temos de estar aqui, de ouvir os Teus ensinamentos. E humildemente nós rogamos, Pai, que possamos, Pai, entender, compreender. Ilumina cada um que adentrar esta casa nos 2 planos da vida. E assim, Pai, permanece conosco hoje e sempre. Com esta rogativa, nós damos por iniciada a nossa atividade da noite de hoje. Nós vamos chamar o nosso irmão Altevi Esteves, trabalhador do movimento espírita da FEAL, que vai nos falar hoje sobre os tormentos voluntários. Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois perde o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquece do presente, de forma que acaba por não viver nem no presente, nem no futuro. Vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivessem vivido. Quem diz isso não sou eu, foi Dalai Lama. Boa noite. Alegria estar nessa casa mais uma vez com vocês todos, encarnados e encarnados, pessoas que acompanham pela internet, o Facebook, e posteriormente que acompanhar, mesmo que não seja ao vivo, como agora. Meu abraço também, que você esteja em paz. Obrigado a Isabel por essa abertura, com essa prece linda. Obrigado ao meu amigo Neto Freitas pelo convite. E aqui estamos mais uma vez. Esse trabalho de hoje é baseado no capítulo 5, item 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma mensagem de Fenelon. E eu diria o seguinte: acreditem no Evangelho em todas as suas palavras. Se algo não ficar bem claro e entendido, não é culpa do Evangelho, mas desse aprendiz e palestrante que hoje está com vocês. Mas hoje é sexta-feira, como diz os meninos aí, sextou, não é assim que diz? Sextou. Depois de um dia de trabalho, uma semana, se bem que hoje é uma sexta com cara de segunda, que ontem foi feriado. E eu pergunto a vocês, tudo bem agora que sossegaram, prestes a ir para casa sossegar e o feriadão? Porque muita gente quando chega hoje está triste, porque foi mais uma semana que não trabalhou, que está desempregado. Outros estão comemorando, tá? Porque tem uma expectativa de segunda-feira estar de emprego novo, mas tem de toda forma, a sorte é que nós estamos aqui, na luta, trabalhando e tentando crescer. Sabe por quê? Porque nós temos escolhas, e essas escolhas podem resultar de tormentos ou de felicidade, ou de fruir algum tipo de gozo nesta ou outra encarnação. Sabe por quê? Porque a sociedade esta que está, da onde a gente vive, ela nos coloca sempre num grande dilema, que é o dilema das decisões a toda hora. Eu sou advogado de carreira e um juiz me disse: eu tenho que decidir todo dia. Eu digo: meu amigo, a gente decide toda hora, todo segundo. Eles se queixam que trabalham muito, mas até para vocês virem aqui, sair do trabalho, quem veio de casa, foi uma decisão. De sentar em qualquer uma dessas cadeiras foi uma decisão. Tudo que nós fazemos é decisão, porque nós temos o livre-arbítrio. E uma decisão pode significar pequena ou grande coisa, e essa grande coisa ou pequena pode mudar toda a nossa vida. A regra 10/90 do Stephen Covey, que diz o seguinte: 10% das coisas que nos acontecem, nós não temos nenhum poder sobre isso. As 90% restantes temos sim. Mas é uma loucura dizer isso, que tudo acontece na minha vida, 90% eu que mando. Nós que mandamos. Um exemplo muito clássico: essa semana, esses últimos 11 dias, nós atravessamos no Brasil um problema sério, que foi a crise dos transportes no Brasil. Muita gente sofreu
domingo, eu tive que sair aqui para o lado de Santa Teresa, 5 da manhã, eu tinha acordado, e eu sou esportivo, atleta, e saía para treinar naquelas áreas de Zé de Freitas, e eu topei com uma fila de mais de 100 carros, na manhã de segunda-feira, naquela ladeira do Alto do Uruguai, onde tem um pequeno posto de gasolina ali. Tem pessoas que sentaram no carro e não conseguiram ficar sentado na cadeira, esbravejando por causa de criticando e tudo e mais no mundo. E teve outros que sentaram no mesmo banco do carro e leram 2 capítulos inteiros do Evangelho segundo o Espiritismo, e ainda marcando com a canetinha os destaques. Estava parado mesmo, é assim? E teve gente que não passou nada disso, porque se preparou antes, uma semana antes, e foi no domingo, no posto de gasolina de sua preferência, e encheu o tanque, porque tinha lido nos jornais, tinha ficado sabendo mais ou menos como é que estava a coisa, usou o cartão de crédito e se abasteceu o carro dele, não enfrentou nenhum problema. Então, o exemplo clássico também daquela pessoa que vai tomar o café da manhã vestidinho para ir para o trabalho, com a criancinha de lado, e a criancinha derrama o seu café e molha toda a camisa do pai, e o pai esbraveja, xinga a menina irresponsável, papai xinga, toda a menina fica chorando, a mãe logo toma de conta, fica do lado da filha, e aí ele pega, vai vestir outra camisa apressado, vai embora, no caminho bate o carro no outro carro, porque não teve atenção, e passa o dia péssimo, e ao chegar em casa de noite, com o carro batido, não conseguiu trabalhar nada, porque estava zangado com tudo, chegou em casa e encontrou com a mulher ainda com a cara desse tamanho, e a criança chorosa, porque também não conseguiu estudar. Tem uma outra vertente disso aí, poderia ela chegar, criança pequenininha, 6 anos, derramou o café, molhou, filhinha, não tem nada não, vamos limpar aqui, próxima vez, filhinha, tem mais cuidado, bota a Chiquinha mais para colar. Dava tempo ele lá em cima, botar outra camisa nova e ainda dar um tchauzinho para a filha que ia pegar o carro com a mãe, e chegava a ter um dia de prazer muito grande no seu dia. 90% são nós que fazemos. E nós temos que tomar decisão a todo instante. Pode ser a mudança da sua casa, da cidade, mudança de emprego, mudança de companheiro, a compra de um bem novo, a denúncia de alguém na justiça, que é um problema sério, que às vezes não vai resolver coisa nenhuma, vai arranjar muito mais inimigos. É uma viagem sonhada, todas as horas nós temos opções, nós fazemos decisões, e essas decisões mudam a nossa vida. Então é o seguinte, pergunta que a gente faz: dessas decisões, o que pensar? O que sonhar? Quais são nossos sonhos? Do que se ocupar no dia a dia, nas horas vagas? De que se arrepender depois? Do que se preocupar? Do que nos dedicamos as nossas horas no final de semana? Do que esperar da vida? Afinal de contas, para onde é que nós vamos agora e em outros tempos? Qual o seu ponto de vista dessa caminhada? É uma caminhada de tormentos ou é uma caminhada de felicitações, de agradecimento ou de bênção? As respostas para essas perguntas vai dizer se nós temos tormentos ou satisfação com a vida. Sabe por quê, meus irmãos? Pergunta 920 do Livro dos Espíritos. Kardec faz: o homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? E a resposta você já tem na ponta da língua: não, visto que a vida não lhe foi dada como prova ou expiação. A vida foi lhe dada como prova ou expiação. Ficam aquelas coisas lindas, cada uma das pousadas mais lindas do que a outra, para ficar aqui só no Piauí mesmo, porque por aí afora tem mais coisa mais bonita. Não, não é não. Errou. Nós aqui somos um mundo de trabalho. Mundo de expiação e provas é trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho. Então nós temos 2 opções: gostar desse trabalho ou não gostar. Se gostar, é satisfação. Se não gostar, é tormento. E aí chega segunda-feira, você se veste. Antigamente,
confesso que foi antes de conhecer a doutrina. Tem uma musiquinha que toca na televisão. Hoje já tem várias versões diferentes, chama-se a musiquinha do Fantástico. Pensa numa coisa que me torturava, era domingo de noite, quando tocava aquela musiquinha, eu batia com a mão, né? Meu Deus do céu, que lástima, porque a musiquinha do Fantástico significava acabou tudo, amanhã é segunda-feira, encara a realidade, então eu nem dormia mais, já começava, meus problemas começavam a voltar, da sexta-feira voltava na hora do Fantástico. Naquele tempo só tinha um canal, né? Falando desse aí porque é o canal que existia. Hoje a gente tem muita coisa para ver. Então, deixou de ser tormento quando eu pude escolher melhor meu trabalho, minha profissão, e ver a fazer as coisas que mais interessam, aquelas coisas que dá o mistismo, que a gente precisa do numerário para viver, é verdade, mas que me desse mais satisfação, e eu passei a ter vantagem com cada satisfação. Então, a regra do 10/90 a gente deve fazer a toda hora para a gente não se estressar. E para ficar só em trânsito, eu vou contar mais uma historinha com você. Aqui em Teresina tem um programa aqui de rádio que tem agora uma participação popular. Eu não sei qual é o número da FM, não. Mas nesse tempo tinha uma pessoa do S-Trans, a superintendente, estava dando uma entrevista e estavam ligando para lá direto. Ela não conseguia nem ser entrevistada, porque de tanta pergunta, porque o trânsito de Teresina realmente é caótico, para o tamanho tanto de carro que tem, e ligou uma pessoa mais enfurecida que interrompeu lá o trabalho do jornalista, do radialista. Imagina que aqui em Teresina, os motoristas são tão irresponsáveis. Passei agora por um senhor no trânsito, lendo um livro. Eu carrego o meu livro, de uma doutrina, ou no meu banco de lado marcado com uma páginazinha. Era eu que ela estava falando. Porque eu vou de Teresina, do São Cristóvão para Timon, sonhando com sinal vermelho para eu ler uma página do meu livro. Não tem. Eu chego numa rotatória querendo que esteja parado 3, 4 carros, dava para ler metade de uma página. Não tem. A mulher falava mal de mim, porque eu estava em algum lugar que consegui um sinal vermelho para ler. Eu dei vontade de ligar. Eu tentei ligar para lá para dizer, olha, eu estava lendo um livro no trânsito, é verdade, mas eu não estou estressado que nem a senhora, que ela xingando. 10/90. Vamos tirar vantagem das coisas, não como diz a lei do Gerson, porque a lei do Gerson é triste, que é tirar vantagem em tudo, mas levar proveito bom das coisas boas, dos exemplos da vida. Então a vida, diz Fenelon, que a vida de um espírito encarnado no mundo de expiações e provas é voltada para quê? Para um aprimoramento. E ninguém se aprimora se não houver as dificuldades. Ninguém se aprimora se não surgir os percalços do caminho. Porque a vida boa não precisa. Tranquilidade, beleza, não precisa se preocupar com nada. Se eu tenho um café, almoço e janta e casa para morar e lençol quentinho para vestir, né? Não, roupinha passada, né? Assim que muita gente diz. Se dá tudo fácil, para quê? Muitas pessoas que ganham isso de herança, de pais que não se perdem nessa caminhada, a gente sabe muito disso. Está todo cheio de exemplo, já aquelas pessoas que tiveram que trabalhar do nada, que se esforçar, que veio lá, meu colega diz, amigo mesmo, eu vim de baixo, ele quer dizer que veio lá do interior, ou então de camadas bem paupérrimas financeiramente, economicamente, e conseguiram galgar e chegar onde chegaram. Se essas coisas não acontecem, continua Fenelon, todos nós iríamos cair na sonolência do hábito, voltado sempre para a falta de trabalho, para a falta de esforço pessoal, para a falta de transformação que de tanto necessitamos. Então é o seguinte, Jesus disse assim, serão bem-aventurados os pobres em espírito, os que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, e os perseguidos por causa da justiça. Resumindo, a história é essa, numa das maiores obras da humanidade, porque até quem não era cristão diz que se isso aqui fosse seguido, se tudo mais, de tudo que foi escrito na humanidade fosse queimado e sobrasse apenas as bem-aventuranças, estaria salvo tudo de bom que foi escrito no mundo.
Mahatma Gandhi disse isso, que era hindu. Como esperar então a felicidade total? Então, se estamos sujeitos a esses dissabores, a essas mesquinhez, a essas tantas baboseiras, que a gente pode dizer assim, barreiras, tantos obstáculos de nossa jornada. Será que dá para ser feliz com tudo que acontece ao nosso redor? Então responde: com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem a mais florida juventude são condições essenciais à felicidade. Tem uma coisa interessante que diz que nós, como antigamente, a pessoa já certa idade, já não pode nada, embora tenha dinheiro e tempo. Então, qual vai ser o momento de a gente viver a vida? Então, coisa, sabe o quê? Coisa com a expressão que eu acho mais linda é o termo presente. Presente, hoje, dia 1º de junho, 19 horas e alguns minutos. Isso é um presente. Primeiro, para mim, que fui convidado pela Federação Espírita para estar com vocês, foi meu presente. Agora, 19 horas e 15 minutos, para mim é um presente. É um presente de Deus, um presente da espiritualidade maior. Contemplação de minha amiga Isabel, que está aqui, todos vocês. Isso é presente. Eu não posso lamentar o passado do que eu não fiz. E olha que muita coisa que hoje eu vejo que podia ter feito e não fiz. Mas quando dizia um amigo meu, quem vive de passado é professor de história e guia de museu. Eles precisam do passado para viver. Fora outros, nós vivemos do presente e do que nós podemos programar para o futuro. Esse é o nosso projeto. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque a felicidade 100%, sem mistura, não se encontra na terra. Então, só tem uma saída. Em vez de procurar a paz de coração, única felicidade real neste mundo. Essas pessoas assim, ele se mostra ávido de tudo que agitará e turbará. Mas o homem, como que de intento, cria para si tormentos que as suas mãos podem evitar. E que tormentos são esses que as pessoas criam? Porque você pode dizer: não, seu palestrante, mas eu só trabalho, minha vida é só dignidade, eu acordo cedo e faço isso, eu não crio. Os tormentos vêm sozinhos por ele mesmo, a confusão, o talão vence, a empresa de água corta a minha água que eu já paguei. Não é assim as confusãozinhas? Caboclo na esquina tomou meu celular. De tormentos, ao contrário, sabe quem? Que se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem. Não é acomodar-se, nós temos que lutar, nós temos que estudar. Estou vendo jovens aqui encarnados, que eu sei que tem um futuro pela frente. Tem que batalhar, tem que malhar, como diz, ralar, não é assim que tem um termo que chama, é ralar, tem. Mas não pode lamentar o que não tem, ainda no presente. Porque senão, que nota, a pessoa que para prosperar, nota que sem inveja o que não possui. Porque a inveja é uma coisa triste, eu falo já sobre isso. A pessoa, para ser feliz, ele não procura parecer mais do que é. Tem tanta gente que quer parecer mais do que é, que é uma tortura. Aquilo é sofrimento muito grande. Há pouco tempo eu tive uma convivência com uma pessoa que eu tinha um carinho muito grande, mas aconteceu um problema com a empresa do marido dela, e eles realmente ficaram em situação muito difícil, essas crises que houve há pouco tempo aí da questão imobiliária. E a pessoa queria continuar com o mesmo status social. Eu pensei que não, eu entrando num salão de beleza, a pessoa perguntou se eu conhecia essa pessoa. Eu conheço, sim. Era minha vizinha até um dia desse. Onde é que ela está morando? Eu digo: não sei. Saiu de lá. Me deu o telefone dela. Eu digo: olha, eu não sei se eu posso dar, porque ela não autorizou. É porque ela veio aqui, me fez o cabelo um bocado de vez e não pagou. Eu digo: mas é um problema sério, porque eu nunca fiz o cabelo fiado na minha vida. Chego lá com o meu dinheirinho contado.
mas ela sempre é assim. Então a pessoa mantém um status, e olha que esse salãozinho é caro. Porque era assim, sabendo que não pode mais, então parece mais do que é. A gente tem que ter cuidado, porque tem que chegar ao nosso nível. Então a pessoa que parece que é sempre rico, sabe por quê? Mas uma riqueza triste, por quanto que se olha de baixo. Se a pessoa olhar para de baixo e ver as pessoas muito pobres, e olhar para cima e ver as pessoas muito ricas, mas uma pessoa que tem felicidade olha todos por igual. E quando olhar para baixo, vê que é muito grande, mas não se orgulha disto, porque é o nível que ele conquistou. Uma pessoa que não se esconde, sabe o quê? Na culpa e nem na ansiedade. E sobre culpa e ansiedade tem uma frase linda que eu gosto de repetir todo dia. Quando você estiver pensando na vida, lembre-se disso. Nenhuma culpa vai alterar o seu passado. E nenhuma ansiedade mudará o seu futuro. Então, culpa não altera passado, ansiedade não altera futuro. Ansiedade é antecipar. A gente faz coisas, cada um de nós com idade mais aqui, mais ali, a gente se olhar para trás, a gente às vezes já errou, já foi omisso algumas vezes, às vezes se a gente for torturar cada dia, a gente se acaba. E a questão do perdão, de perdoar a si próprio e a perdoar as pessoas a quem nós convivemos. A pessoa falando sobre casamento essa semana, eu quase morro de rir, e ele falou assim, minha mulher, eu não sei o que, eu perdoo, mas para viver com minha mulher eu tenho que perdoar 70 vezes 7, aí o outro disse, mas isso aí é todo mês, 70 vezes 7, todo mês, não é a vida toda. Então, meus irmãos, a gente que eu citei há pouco, eu vou lembrar, a gente vai viver o presente trabalhando o futuro. E trabalhar o presente e o futuro é planejar, mas planejar com alegria, com fé, inspiração. Eu acredito que a maior parte de vocês aí carrega um celular. E esse celular, vocês, a todo instante, quem é bem viciadinho que nem eu, ele vai olhar sempre 3 coisinhas no celular. Se tem bateria, está carregado, se está em área, né, e se tem crédito. Não é assim? Essas 3 coisinhas que fazem ele funcionar. Se não tiver essas 3 coisinhas, o celularzinho não funciona. Pode ser o melhor estilo que tiver. Aí vocês toda hora, digo eu no meio também, nós toda hora olhamos se o celular está em área, se tem crédito, sem bateria. Senão, onde procura uma tomada, um amigo meu disse que olha, só falta enfiar minha tomada no focinho de porco, que parece com uma tomadinha, porque em todo lugar que eu chego, já procuro uma tomada. Mas a gente, às vezes, se esquece que tem um canal que não precisa da bateria, que não precisa de crédito e nem precisa de área, porque sempre está em área. É com o Papai do Céu, com Cristo, com a espiritualidade maior, com aqueles que cuidam da gente. Se a gente estiver ligado toda hora com online, a gente deixa de fazer um bocado de besteira que a gente faz no dia a dia, e só faz. Hoje no supermercado grande que tem aqui, eu fiquei assim pasmado, porque eu fui lá 1 da tarde, porque eu sei que tem pouca gente, e eu não gosto de filas, eu fui lá nessa hora. Mas entrou um casal, com uma mocinha, menininha de 6 anos, e levou com ela aquela vuvuzela, não sei se comprou lá, onde é que foi, se levou, aquela gaita enorme que dá copa, né, verde e amarelo, mas desse tamanho. E a bichinha tinha um fôlego, porque ela ficou na cadeira, no carrinho, e soprava essa vuvuzela dentro do supermercado. Mas aquilo do começo assim, e eu comecei a rir, que a bichinha alegrezinha e soprava, e o pai empurrando o carrinho, e a mãe, coitada, catando coisas nas prateleiras, que é sempre assim essa cena. Parece comum, né, essa cena, né? A mulher que pega as coisas, boa, ruim, ele só empurra o carro. E aí começaram as pessoas a olhar para os caras, reclamando da menina. Mas que barulho infernal, o que é isso? Aí eu fiquei assim, eu sou escritor, eu gosto de captar personagens nesses lugares assim, para depois eu fazer uma crônicazinha, alguma coisa desse tipo, né? E comecei a observar as pessoas, o comportamento de pessoas, senhoras, coisa e tal, e aborrecidíssimo. A menina não apitou aquele negócio por 5 minutos, não. Um dia bom, clima agradável, filas poucas, e as pessoas se aborreceram. E o cara chegava assim, tranquilo, empurrando o carrinho dele. Quando chegou a minha vez de passar perto dele, eu digo,
Está preparado para a roupa? Estou. E essa menina tem muito peito para soprar esse negócio. Tem. E vai sair. O cara ficou. Foi a única maneira que esse rapaz sorriu. Porque ele estava ouvindo as críticas terríveis com a filha dele. E uma pessoa criticar o filho da gente, uma criança inocente daquela que estava toda alegria com aquela vuvuzela dela, e a pessoa, o pai ou a mãe, ouvir e aceitar, suportar sem dizer nada, eu achei aquele cara grande. E as pessoas em volta nem tanto, porque não tem paciência com as crianças. Então, para muita gente, essa ansiedade que as pessoas carregam, essa falta de ânimo para suportar, essa falta de resignação, essa falta de aceitação de si próprio, como também dos outros que ao redor, trabalha um tormento agora e para sempre. Porque sabe por quê? Porque se essa pessoa, seja um autoempresário, um professor que tem 3 turnos por dia, ou um pequeno empresário, quer ver, o pequeno empresário trabalha mais do que o grande, depende da sua mão de obra que emprega, ele vai ter uma carreira bem sucedida. Vamos dizer que ele tem uma carreira bem sucedida. Beleza, tudo jóia. Mas sabe o que vai ser para muitos deles? Um cara acabado de tanto trabalhar, que não viu seus filhos crescerem, está cheio de grana e infeliz, que vai ter um ataque fulminante a qualquer hora do dia, e no último suspiro lembrará de tudo que ele precisava fazer e não fez, e todo beijo que ele queria dar, podia ter dado aos filhos ou à mulher e não fez, de ter olhado o desenho que o seu filho deixara em cima da mesa e não olhou, mas que ele não teve tempo porque estava atrasado para uma reunião importantíssima. E só o que nós temos é reunião importantíssima. É só o que temos. E a gente diz assim, mas como é que eu vou fugir das reuniões importantíssimas? É um desafio. Mas nós não somos Deus de poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo, enquanto nós estivermos nessa vida encarnada. E para continuar, para falar desses tormentos, eu não podia deixar de falar dos piores que nos atormenta, que é essa inconformidade que nós temos no dia a dia, entre elas a inveja e o ciúme. O ciúme é uma coisa interessante, a inveja. Conta a história que certa vez um sujeito extremamente invejoso, ele tinha de todos que ele tinha inveja, era o seu vizinho, acho que era o pior. Então esse cidadão recebeu a visita de uma fada. Aí o Jorge pode dizer, essa história é antiga, que fada não anda aparecendo mais não, né? Mas vamos colocar na nossa história aqui uma fada que chegou para eles, olha, você pode escolher qualquer coisa que eu te dou. Mas tem um detalhe, tudo que você pedir eu vou lhe dar, mas seu vizinho vai ganhar em dobro. Você pediu um carro, ele ganha 2 carros. Pediu uma casa, ele ganha 2 carros, na boa. É mesmo, deixa comigo. Pois eu quero que você me segue um olho. E ele ficou cego de um olho. O vizinho ficou cego dos 2 olhos. Dos 2 olhos. Então, o invejoso, ele tem uma coisa cruel, que é que ele não queira a coisa do outro. Ele acha que o outro não merece ter. Isso é a pior coisa que pode existir. É pior do que a ganância, é pior do que a cobiça, é pior de tudo. Porque a gente pode separar uma coisa, a moça tem uma blusa como aquela, eu acho bonita, não precisa eu querer a blusa dela. Mas eu pergunto, meu querido, como é que tu comprou essa blusa? Eu trabalhei, eu vendi Mary Kay, Boticário, não sei o que mais, fui lá, fiz umas horas extras, comprei minha blusa. Pô, amanhã cedinho, pensa num cara que vai procurar uma revendedora de sacola. E eu vou trabalhar e vou comprar, não necessariamente a blusa dela, mas eu vou comprar uma igual. Isso não, em termos materiais, não é uma coisa boa, realmente não é. Mas não é tão ruim como eu achar que ela não merece ter a blusa que tem. E as pessoas são assim. E sofrem. E se tormenta. Mas como é que pode? Eu trabalho todo dia, aquele cara tem aquele carro, como é que pode ter? Só pode estar roubando, não é assim que diz? Só pode estar roubando. Porque eu faço tudo isso, muito mais do que ele. Eu saio de manhã, ele fica deitado. E ele tem uma coisa melhor do que eu. Para o invejoso e o ciumento,
não há repouso, é tormento 24 horas, estão eternamente, perpetuamente, de febre de tanto ódio do outro. Os que não têm e os outros possuem, eles causam insônia, diz Fenelon, dão-lhes vestígios, êxodos de seus rivais. É uma coisa muito triste, e esse ciúme não é só de alguém, ou homem ou mulher, de um casamento, namorado ou namorada, pode ser também de propriedades. O ciúme do meu computador, do carro. Ah, meu Deus. Eu passei uma vez em Parnaíba, fiquei muito chocado, eu parei no lugar para dar uma entrevista numa rádio. Eu tinha um carro, realmente, eu acabei de comprar um carro preto. E uma pessoa, na mesma semana que eu parei lá no lugar, a pessoa escreveu, riscou meu carro lá de prega ou de tampa, não sei o que foi. E escreveu, achei lindo, porque ela foi botar eu acho que ele ia colocar outra palavra chula, né? Mas pareceu assim, eu. Mas pensa numa pessoa de uma letra linda que botou. Eu achei, foi bonita aquela letra, que riscou meu carro. Mas riscou também de lado. Eu fui dar entrevista para o rádio, quando eu voltei, tinha um homem, um cidadão assim, de mais ou menos 50, 60 anos, bem vestido assim. Tem aqueles caras que andam vestido de camisa, de cinto, qualquer hora do dia, não tem assim? Até hoje tem, não sei para onde é que vai, para onde é que vem, mas são bem vestidos. O cara estava chorando olhando para o meu carro. De que foi, moço? O que fizeram com esse carro? Sim, mas o que foi que fizeram? Riscaram todo, não se faz isso com o carro. Moço, o carro é meu. É seu, mas foi só a lataria, eu estou inteirinho aqui, ó, para mim, como eu estou inteiro. Aí fui falando com ele, o cara tem uma dó de uma lataria que não sabe nem quem é o dono. Imagina se riscasse o carro dele. Eu acho que ele apagava. Ciúme, uma coisa interessante. Mas tem uma frase muito boa que eu gosto. Tudo aquilo que pode lhe ser tirado com violência não nos pertence. Vou repetir, parece complicado. Tudo aquilo que pode nos ser tirado com violência não nos pertence. Esse relógio é meu? Não. Chego bem aí, o cara vai 38, não é seu, acabou. Não é meu. Essa camisa não é. Esse computador não é. Isso aqui é meu e do banco que financiou, né? Não, mas tem mais um. Então, como é que eu vou me pegar com uma coisa que não é minha? Que me foi emprestado por Deus para me utilizar? Tudo isso aqui fala, seu óculos, seu sapato, seu carro, sua casa, são materiais pedagógicos que lhe foi dado para você aprender, para você ensinar, para você atravessar essa caminhada e sair daqui melhor em relação ao que veio. Seja lá, quando for, que nós sejamos melhores. Então, se nada disso é meu, se é material pedagógico, se for, não é bom chegar em março, é pouco tempo, março. Quem não se lembra dos seus livros novos cheirando a tinta e papel novo, não é bom? E aquele material que a gente recebe em março, eu estou tudo com saudade, não estou vendo mais nenhuma curuminha aqui nova aqui para poder concordar comigo. Agora o pessoal compra aqui na Praça do Fripis um livro, não tem mais aquele livro novo, né, que eu estou falando. Mas quando chega no final do ano, para você que passou de ano, para que serve aquele livro? Acabou. Mas se não passar de ano, no ano que vem, ô lástima, pegar o mesmo livro. Isso aqui eu já vi, isso aqui eu já vi. Mas não aprendeu. Mas eu já vi, isso aqui eu já vi, isso aqui eu já vi. Mas não aprendeu. Vai repetir. Então esse material pedagógico que nós estamos aqui é para atravessar para quando no dia que a gente se for, que a gente se vai, este material ser passado. Essa camisa não tem mais, o sapato não tem mais, o carro não tem mais. É outra caminhada, são outros valores. Eu não quero, a Isabel não me autorizou, mas eu quero dar notícia para ele aqui. Posso dar ao vivo? Para o Brasil todo, que está no Facebook. Todo mundo que está presente na sala, encarnado, os que estão assistindo ao vivo no Facebook, todos vocês vão desencarnar. Espero que não seja hoje, dá tempo para assistir a palestra, assistir o jornal, assistir o... Então, se tem essa perspectiva que é uma travessia que tem começo, meio e fim, vamos fazer o melhor. Vamos fazer o melhor possível.
para que seja sempre satisfação. E todo dia seja realmente um presente. O presente de nosso Criador. Então, quem são os aflitos, bem-aventurados, que Jesus disse? Bem-aventurados os aflitos. Será que são esses que estão sofrendo, perdendo noite porque não tem um bem? Será que estão aqueles que estão só perdendo noite porque não foi promovido e o vizinho foi? O colega de trabalho da mesa ao lado foi promovido? Será que aqueles que querem ter um bem que poderia ter daqui a 5, 6 anos se economizasse, mas quer que seja hoje, porque foi lançado no mercado, na concessionária, o bem hoje, novinho, 0 quilômetro? Será que é esses os aflitos? Será que é esses que saem a 1000 por hora no trânsito, bate o carro, bagaça todo, prejudica uma pessoa estranha, e depois que tem que perder tudo que ganhou e vai sofrer, e às vezes até preso porque tirou a vida de alguém? É esses os aflitos? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, por uma razão muito simples. As suas preocupações, essas que eu citei, não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Repetindo a palavra de Fenelon. Não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. A gente tem aflições, sim, dos 10% que nós somos vítimas. Nós estamos pessoas, as coisas estão acontecendo por algum motivo ou outro que nós desconhecemos, porque Deus nos deu o dom de esquecer o nosso passado de outras encarnações, mas nós temos dívidas, nós temos erros do passado para reparar, e a gente trabalha, mas a gente não sabe no que acontece no dia a dia, no que vai me acontecer na próxima esquina, a gente não sabe. E a gente sofre injustiças, pessoas que são acusadas, que são presas, injustiçadas, a gente sabe disso. E são esses que sofrem dessa forma e que merecem a justiça divina. Então, se nós encararmos as dificuldades deste mundo desta maneira, que nossa doutrina espírita nos faz, não vamos nos importar tanto com essas coisas banais e vamos receber até com alegria, se for o caso, os problemas e as decepções que aparecem em nosso caminho. Se nós abraçarmos a doutrina e aceitarmos, pintou. Eu gosto de contar uma história muito interessante. Lá em Oeiras, você conhece Oeiras, tem aquela igreja ali da Nossa Senhora das Dores, que fica bem no centro, não é a catedral, e eu trabalhava ali pertinho ali, tinha um cidadão que tinha um trailer de vender bolos de feira, bolo, café, e eu chegava meio que eu ia tomar um cafezinho com ele, o senhor Antônio era muito legal, e ele era evangélico, desses caras que repete toda hora aquelas frases, aleluia, amém, graças a Deus, o cara era online, mas no dia X que eu fui lá, tinha os maribondos do mundo todinho sentaram e fizeram na caixa de energia elétrica, o contador com aquele sistema elétrico, e o espaço era pequeno, o espaço não era daqui até a Isabel. Como é que aquele homem trabalha com um balcão no fundo, um fogão para fazer café, e a metade é aquele maribondo lá enorme? E eu que eu vim da roça, eu sei muito bem uma picar aquele maribondo tanto que dói. Eu digo, seu Antônio, como é que você trabalha aí? Eu todo com medo. Eu pedi o café, ele me deu, e eu tomei o café, doido para largar o café, mas o café dele era bom. Ele disse, não, nossos irmãozinhos. Eu achei então que Francisco de Assis também gostava de animal. Eles fazem o trabalho dele, eu faço o trabalho meu. Porque se fosse outro, ia embora dali, ou então botava um bocado de jornal, velho, e queimava aquele maribondo todinho. Os irmãozinhos da gente, eles fazem o trabalho deles e eu faço o meu. Mas ele trabalhou o dia inteiro. Disse que não levou uma picada. No dia seguinte eu vim perguntar para ele. Não, foram embora, eles terminaram aí e foram embora. Eu achei lindo, porque as pessoas, e não deixava de sorrir. Eu não sei como é que foi a feira daquele dia, porque eu só comprei aquele cafezinho que eu estava com medo. Então eu vi que eu era um cabo, sabe o quê? Muito do frouxo. Passei da roça como eu fui, e eu tenho medo daquele maribondo. Então diz assim, Fenelon: acalmai vossos corações. Aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é, se poupa de tormentos.
Porque ele é calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. E não será uma felicidade a calma em meio de tempestade da vida. A gente cria coisas que não precisa. A gente vive pensando em coisas que não precisa. Pessoas que compram 3 pares de sapato porque está na promoção, sabendo que só tem 2 pés. Pessoas que compram, não pode passar em shopping, que a alegria de shopping, qualquer loja que vende, é pensar em botar novidade. Aquilo é uma tentação. Se fosse minha sogra, eu ia dizer que é tentação do demônio, mas ela não vai em shopping. E é tentação mesmo. E a gente compra as coisas, chega em casa, não joga. A melhor coisa para mim que aconteceu foi morar em apartamento, porque lá não cabe mais nada. Porque quando eu morava no sítio, eu tinha uma picape, carroceria, quando eu saía de férias, eu voltava com aquilo por cima amarrado de corda, de tanta coisa que tinha, eu trazia para cá. Chegava e abandonava tudo lá no quintal. Então a gente não precisa de tudo para viver. Então aquela pergunta que eu fiz no começo, eu vou repetir. A gente vai estar sintonizado com o nosso celularzinho com o Papai do Céu. E pensa o seguinte: no que eu devo concentrar as minhas forças? No que pensar? Com que é que eu devo sonhar? Do que eu devo me ocupar o meu tempo, seja onde estiver, quando eu estiver no trânsito, quando eu estiver em casa, quando eu estiver na escola antes da aula, quando eu estiver em casa, num programa bobo de TV. Olha, eu digo uma coisa para muita gente, eu tenho dó de quando pessoas idosas que ficam em casa sozinhas. Vocês que têm pais que não moram com os pais, cuidado, viu? Pessoas idosas que ligam a televisão, se ligar num tal de um canal chamado Record News, se ele ligar de manhã 5 horas, porque velho acorda cedo, ou melhor, não dorme. Se ele ligar 5 da manhã na Record News e desligar 8 da noite, de noite ele se mata, porque a tristeza é muito grande. É muita violência. Ele vai concluir que nada no mundo presta. Porque é programa de meia hora de reportagem, né? E fica passando aqui a mesma coisa. Então visite seus pais. Liguem para eles. Mande um abraço. Diga que gosta. Se não gostar muito, não amar, diga assim mesmo. Vai que cola. Porque eles sofrem a solidão e são mal acompanhados. Do jeito que os pais e as mães hoje pensam que o filho está em casa, no quarto, está bem cuidado, está bem protegido, está só deitadinho com a cabecinha no travesseiro, quando ele está no celular ligado com o mundo inteiro, com pessoas estranhas, está muito mais mal acompanhado se ele tivesse talvez brincando na calçada com o vizinho. Do mesmo jeito, nossos idosos estão sintonizados nas suas casas, sozinhos, abandonados e vendo uma TV que mostra muita coisa ruim, muita coisa, tristeza. E para quem está só, a solidão, as notícias tristes, não tem remédio pior do que esse. Então depois a gente tem que pensar, eu tenho que fazer isso, sabe por quê? Porque de que eu posso me arrepender no futuro? Talvez de não ter dado atenção às pessoas a quem eu devia dar atenção. Porque com que eu devo me preocupar? Justamente para não ter remorsos pesados. Porque quando desencarna, ao contrário do que muitos pensam que vai sentar numa nuvem branca e tocar harpa, não é assim que dizem? Né? Não, não. Só tem 2 caminhos. Ou vai trabalhar muito, ou então vai sofrer muito. E depois que sofrer muito, vai trabalhar mais ainda. Se dedicar nas horas vagas. E o que esperar dessa vida? Para onde é que nós vamos? E qual é o seu ponto de vista sobre tudo isso? As perguntas, as respostas a essas perguntas vão nos dizer se nós temos tormentos ou satisfação. A satisfação de viver, a satisfação de atravessar a jornada, de ajudar e sem esperar ajuda. Porque ajudar esperando ajuda não é ajuda, é investimento. Não é verdade? É dizer assim, faz relação de convidados para o aniversário ou o casamento. Aí assim, cadê a relação? Fulano, não, no ano passado, só trouxe um sabonete. O presente dele foi só um sabonete. É porque vai lá naquela Boticário, lá tem tudo, um sabonetinho da Boticário, não, já dá para resolver. Não, mandou foi eu tomar banho, eu acho. E esse aqui sempre diz que vem, mas não vem. Então corta, vai cortando. Só quero gente que garante de vir e trazendo um bom presente.
É assim? E esse aqui? Não, bota esse aqui porque esse aqui anima. Opa, legal, bota aqui na lista. E você vai fazendo um investimento para a relação do convite. Mas fulaninho, não, esse não tem nem roupa para vir para cá, não vou convidar. A relação é assim. Então, quem ajuda, esperando retorno daquele, não é ajuda, é investimento. E nós, do caminho de nossa evolução, esse investimento, essa barganha é nociva e nós temos que evitar. E Jesus disse, entre muitos, da caridade que nós vamos fazer, porque até ajudar alguém, até uma ligação que se faz com alguém, quantas pessoas em nossa Teresina, sofrendo, de todas as idades, sofrendo a ponto de pôr fim à sua própria vida, quando chega a isso, é porque não tem, é o chamado fim do poço, o beco sem saída, e a única saída, e às vezes uma ligação serviria. Então, meus irmãos, a gente vai evitar trabalhando, o trabalho é construtivo, e vamos trabalhar o nosso interior, a nossa ajuda, para que cada dia seja um dia de proveito, para cada dia seja um dia de alegria. Cada dia a gente pode deitar ao final da noite e fazer como nosso irmão, sim, o que eu fiz hoje, como eu fiz hoje melhor do que ontem, como eu posso adormecer. Steph Covey diz uma coisa muito interessante, que a gente exerce vários papéis na sociedade. Eu fiz esse teste, eu exerço 10 papéis, não vou dizer aqui para não ficar comprido demais. E cada um desses papéis impor, porque um de vocês, nós somos, no caso, marido ou mulher, estudante, profissional, religioso, é um cidadão, não é assim? Tem vários papéis, cada um papel que nós exercemos, né? Eu sou advogado, é um papel. Eu sou atleta, sou outro papel, né? Eu sou amigo, eu sou um palestrante, então eu tenho 10 papéis. Então todo dia eu empurro um pouquinho desses papéis. Todos os dias eu faço um pouco. Alguns dedico mais tempo, outros menos. Eu tenho papel de parente. Tem parente meu. É muito. Então, uma vez por semana, eu digo vou ligar para 3 parentes aqui. É muito. Outra semana eu já ligo para outros 3. Porque senão, acontece, Isabel, a gente encontra um primo legítimo em Teresina, que está com 3 anos que não vê. Rapaz, a gente só encontra. Sabe onde é que encontra primo legítimo? No velório do tio. Morreu, fulano. Aí, rapaz, a gente só encontra em desgraça. É mesmo. Mas quando passam 2 meses, 3, que podia marcar, cadê o telefone de contato, não sei o que, papai meu, vamos ligar, vamos conversar mais, assim. Acabou, saiu do velório, que saiu da porta do cemitério, já foi. Depois vem remorso. Mas rapaz, a gente assim, aí morre o outro, mesma história. Então a gente empurra cada vez o papel, cada um desses papéis, sabe o que? Para de noite, Santo Agostinho disse, deitai e faça um balanço, como eu fui no dia de hoje, o que eu fui hoje melhor do que ontem. Então Stephen Covey rima com Santo Agostinho para dizer o seguinte, dos 10 papéis, que é meu caso, eu tenho para ser aprovado na escola, precisa de quanto? 6, né? Tem uns que é 7, essa escola mais exigente aí, é nota 7, né? Eu fico com 6 mesmo. Então, se 6 dos 10 papéis eu conseguir empurrar um pouquinho, vou dormir sossegado, faz um Pai Nosso, agradecimento a Deus, coisa e tal, e amanhã eu vou cuidar dos outros 4, que eu não dei conta. Então, tem um dia que eu sou um bom advogado, mas chego em casa, minha mulher está com a cara deste tamanho, porque meio-dia eu não mandei uma mensagem para ela, meu Deus, isso aqui, nota 0 para isso aqui, nota 10 para aquilo, um balançozinho vai andando aí. Outro dia, hoje, não liguei para meu filho ainda, que está em São Paulo. Eu tenho que fazer isso até chegar em casa, senão eu levar nota 0 e da palestra aqui, a minha espiritualidade maior vai me dizer se eu passei nessa ou não passei, mas são 10 que eu tenho que trabalhar. E assim a gente vai tocando, minha vida tem sido muito legal e eu desejo para vocês, aqueles que estão assim nesse nível, parabéns, e aqueles que não estão, busquem, para a gente não ter tormentos na nossa vida e nossa vida ser uma eterna satisfação. Assim como diz o poeta, assim, abra a janela da alma, acolha a luz, absorva novos ventos, sacuda todo o peso e tormento, a vida seja sempre gratidão. Deixe que adentre a paz de Deus na casa do teu coração. Aquieta sua dor, esqueça os espinhos, vista-se de próprio amor e bordados de flor. Muitas vezes precisamos retirar o pó da sujeira
que de fora absorvemos. Toda inquietude que mesmo sem querer só nos faz desandar e entristecer. Sim, limpar, varrer, esvaziar de tantos pesos desnecessários. A paz só abriga na alma dos que miram seus olhos para um lindo horizonte. Então vai, deixa que o sol clareie a tua alma e aqueça os teus dias de calma. Se permita a uma nova aurora. A calmaria só pode acontecer se for de dentro para fora. Obrigado pelo carinho de atenção de todos. Tenham todos boa noite, bom final de semana. Agradecemos ao nosso irmão Altevi pela sua exposição e vamos fazer a nossa prece. Jesus amigo, irmão maior, guia e modelo, Mãe Maria de Nazaré, nossa Mãe amantíssima, gratidão pelo amparo, gratidão por mais um dia. Jesus, ilumina cada um de nós, cada um no seu momento evolutivo. Ajuda-nos, Pai, a sermos resignados, tolerantes, indulgentes, Pai. Ajuda-nos a atravessarmos todas as dificuldades, nossos aprendizados, com a fé, com a esperança de que dias melhores virão. Ajuda-nos, Pai, a trabalhar na Tua seara. A todos os dias, Pai querido, dá um sorriso, um bom dia àqueles, Pai, que sofrem. Fazer uma prece pelo nosso irmão que passa por dificuldades. Aqueles que se encontram nas ruas, sem um teto, sem um lar, que estão nos orfanatos, nos asilos. Ilumina, Pai querido, cada um de nós. Ajuda-nos a aprender a lição. Ajuda-nos, Pai, a evoluir, a crescer. Jesus, ilumina o nosso país. Diante de todas essas dificuldades, ilumina todos os nossos governantes. Permanece conosco, Pai, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos agora passar para o nosso segundo momento, que é do passe. Eu peço que todos fiquem em sintonia, em prece. Uma boa noite. A paz de Cristo.